Bom dia família. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui essa live. Amém. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia. Por mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede, Pai. Abençoado, Pai, seja a Tua palavra que iremos ler, Pai, nesta manhã. Abençoado seja a vida das pessoas que entrarão aqui nesta live, Deus. Cada um aqui irá curtir, comentar, compartilhar, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai. Aqueles que vão entrar aqui e ouvir a Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Senhor, perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados. E nos mostra, Pai, o caminho em que devemos andar, Pai. O caminho em que devemos percorrer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo 16, do 4 ao 33. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Mas tendo-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vós lembreis que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei, e, quando ele vier, convencerá o mundo da justiça e do juízo, do pecado, porque quem não crê em mim, na justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Um pouco, e não me verei, e outra vez um pouco, e ver-me-ei, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para com os outros: que é isto que nos diz? Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e verei-me-eis? E porquanto vou para o Pai, diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que dize, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade, eu vos digo, que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza,
mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade eu vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. E até agora nada pedirdes em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Aleluia. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vós não falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai vos ama, visto que como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Disse-lhes os discípulos: Eis que agora falais abertamente e não dizeis parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de alguém que interprete. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes: Crede agora? Eis que chega a hora, e já aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, bom dia, amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Bom dia, bom dia. Paz do Senhor a todos. Segundo da Crônicas, capítulo 24, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Sai pela cidade de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhes: Por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel por deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegravam e trouxeram a oferta, e lançaram na arca, que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissionário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam e tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei
e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e aserralheiros para repararem a casa do Senhor. Aleluia. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificavam holocausto na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos, quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, como os reis, porque tinham feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Aleluia. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e mostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Porém enviou profeta entre eles para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Aleluia. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: Assim diz Deus, porque transgredistes os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei do pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse o Senhor: o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Aleluia. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás, e retirando-se ele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita; Jozabade, filho de Sirinite, a Moabita; e quanto aos seus filhos, e a grandeza do cargo que lhes impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus. E eis que está escrito no livro da história dos reis: e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Salmo 81, vai dizer assim a palavra do Senhor: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade.
porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando sairá contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as mãos ficaram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Respondiste no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. A Israel me ouviste. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abri bem a tua boca e tá encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos despojos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os meus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários, os quais aborrecem ao Senhor. Ter-lhe-iam sujeitado e o tempo deles seria eterno. Aleluia. Bom dia, mãe, missa mãe. E os sustentaria como trigo mais fino e os saciaria como mel saído da rocha. Aleluia. Bom dia, Aninha. Te amo. Provérbios capítulo 4 vai dizer assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Aleluia. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impietoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade.
Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Aleluia. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Livro Peso da Glória. Essas intuições morais básicas são o único elemento na consciência que não pode ser discutido. Se poder haver alguma diferença de opinião que não revele que um dos implicados é um idiota moral, então isso não será uma intuição. Elas são as preferências definitivas da vontade para amar em vez de odiar e da escolha da felicidade em lugar do sofrimento. Existem pessoas tão corruptas que perdem até mesmo essas coisas. Assim como há pessoas que não conseguem perceber a prova mais simples, mas isso pode ser visto, na maioria dos casos, como a voz da humanidade como tal. Essas coisas são indiscutíveis, mas aqui começa o problema. As pessoas estão constantemente reivindicando esses status de inquestionáveis em relação aos julgamentos morais, que não são nem mesmo intuições delas, mas consequentemente remotas ou aplicações particulares delas, eminentemente abertas à discussão, uma vez que consequências poderão ser ilogicamente depreendidas ou as aplicações falsamente concedidas. Desta forma, você poderá encontrar um fanático na sobriedade que reivindica ter uma intuição inquestionável de que todo tipo de bebida é proibida, mas na realidade ele não pode reivindicar nada disso, pois a intuição real é que saúde e harmonia são coisas boas. Então existe a generalização dos fatos de que a embriaguez produz doença e brigas, e talvez, se o fanático for também cristão, escreva-se a voz da autoridade que diz o corpo é o templo do Espírito Santo. Depois vem a conclusão de que tudo que pode ser sempre abusado é melhor que não seja usado de forma alguma. Uma conclusão eminentemente discutível. Finalmente existe o processo a partir do qual associações anteriores, arrogância e coisas semelhantes fazem da conclusão improvável algo que a pessoa julga inquestionável, pois não deseja discutir a respeito. Esse, portanto, é o nosso primeiro critério para discussões morais. A consciência do sentido A, aquilo que nos move a fazer o que é certo, tem autoridade absoluta, mas a consciência do sentido B, nosso julgamento do que é correto, é uma mistura de intuições inquestionáveis e de processos altamente discutíveis de raciocínio ou de submissão à autoridade. E nada é para ser tratado como uma intuição.
a não ser que seja algo que nenhuma pessoa normal tenha alguma vez sonhado em duvidar. O homem que simplesmente sente que a abstinência total da bebida ou do casamento é obrigatória deve ser tratado como um homem que simplesmente sente que é certo, que a peça não é de autoria Shakespeare ou que a vacinação não traz bem algum. Uma mera convicção não argumenta, somente será adequada quando estiver lidando com o que é axiomático. Essas perspectivas não são axiomáticas. Assim, começo descartando uma posição pacifista, que provavelmente ninguém aqui sustenta, mas que poderá ser concebivelmente defendida. Aquela do homem que reivindica saber, fundamentado em intuição imediata, que toda a morte de seres humanos é, em todas as situações, um mal absoluto. Com uma pessoa que alcança o mesmo resultado do raciocínio ou autoridade, eu posso discutir. Aleluia. Aleluia. Final da Tempestade, livro. A rota que o povo de Deus utilizou foi a do caminho no deserto do Mar Vermelho, conforme Êxodo 13:18. De acordo com os estudos e passagens bíblicas, essa via ficava ao sul, em direção ao interior do deserto, que era uma área distante do controle filisteu e egípcio, o que acabou minando qualquer possível tentativa de retorno, caso algum hebreu se arrependesse da saída do Egito e quisesse voltar atrás. Contudo, apesar da distância um pouco maior, os hebreus não deviam ter permanecido anos no deserto. Eles haviam recebido uma promessa de Deus extraordinária. Eram escravos do Egito, mas por causa de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor os livraria, faria deles uma grande nação e lhe daria Canaã. Acontece que, como dito anteriormente, esse processo pendurou por 4 décadas. Em nosso calendário, isso corresponde a 14.600 dias que o povo ficou vagando no deserto, e muitos não viram o cumprimento da promessa. Mas a pergunta que fica é: por quê? Porque algo que era para ter acontecido, paz, Ágata, bom dia, tão depressa demorou tanto para virar realidade. Por aquilo que era uma promessa do Senhor, tão viva e real, demorou tanto para se concretizar e para muitos não se cumpriu. A culpa, por acaso, é de Deus? Não, mas curiosamente muitas pessoas que estão com a vida atrasada, que passam por dias difíceis ou que gostariam de estar vivendo os propósitos divinos, atribuem a culpa a Ele. Deus não me ouve, Deus não faz, Deus não me responde, Deus me desamparou. São perguntas que as pessoas fazem. Afirmações, na verdade, que elas fazem, né? Mas Deus, Ele está no controle, Ele nunca te abandona, Ele te ama. Não, a causa disso definitivamente não é Deus, porque Ele não muda. Somos nós que acordamos de manhã querendo a bicicleta e de noite vamos dormir pensando em casamento. Mudamos de opinião e de planos, e infelizmente até de princípios, todos os dias, porque a verdade é que não entendemos o valor e a recompensa que a constância traz. Além disso, não sabemos o que queremos e sinceramente não nos importamos muito se isso de fato nos fará bem a longo prazo ou não. Aleluia. Pois na maioria da parte do tempo, o nosso intuito é fazer aquilo que dá na telha, o que é bom para hoje imediatamente. É por isso que tantas vezes acabamos dando com os burros nas águas, e em vez de assumirmos a responsabilidade por nossas escolhas, culpamos a Deus por nossa inconstância e nossas mudanças bruscas de caminho. Muitos recebem promessas de Deus, iniciam bem e permanecem nesses planos por um tempo,
Vários começam a desenvolver um relacionamento com o Senhor e até creem durante certo período, mas o problema é que a maioria tem dificuldade de crer e continuar crendo, de amar e continuar amando, de se arrepender e permanecer arrependido. A nossa grande questão é que somos constantes quando nos interessa, quando a crise se estabelece, quando a luta chega, quando uma pandemia se instala, quando sofremos um acidente, quando um ente querido está à beira da morte, aí sim nos lembramos. Aí sim buscamos nos arrepender, ficamos bonzinhos, temos tempo para o quarto secreto, procuramos a Deus e queremos as respostas. Aí sim encontramos tempo, aí clamamos, aí sabemos orar. O escudo de proteção de Deus, Salmo 91. Aleluia. Etienne conseguiu falar com o serviço de emergência pelo celular, mas ainda teve que dirigir 14 quilômetros até a cidade mais próxima. Isso também pode ter sido parte do plano de Deus, porque ele deu tempo para declarar a promessa existente no Salmo 91. Mais tarde, Etienne disse que não estava disposto a deixar o amigo morrer, porque este não havia nascido de novo e estava determinado a evitar a flecha que flamejante do inimigo abatesse seu amigo antes que se fizesse de Jesus o Senhor da sua vida. Toda a aprovação foi miraculosa enquanto o rapaz passou por 6 horas de cirurgia, sobrevivendo sem qualquer dano permanente. Aleluia. Deus com certeza estava trabalhando naquele dia. Normalmente teria sido desastroso dirigir 30 ou 40 quilômetros em uma estrada de gelo, em Montana, no mês de dezembro, especialmente conduzido com a mão esquerda durante uma situação entre a vida e a morte. No entanto, Ert afirmou que não importava a velocidade em que se encontrava, o Senhor deu ao carro tração suficiente de forma em que, um momento algum, das rodas deslizou. Mais tarde, eles voltaram ao mesmo lugar e tentaram o quanto puderam, mas não conseguiram serviço telefônico naquele trecho de 35 quilômetros. É claro, o maior milagre foi que a bala do peito e no braço não atingiu algum órgão nem danificou muito o braço. O amigo de Ert foi abençoado além do que as palavras podem descrever, pois naquele momento esteve com alguém que conhecia Deus, amava-o e se apegava à palavra do Senhor. Em Mateus 13:32, Jesus se refere ao grão de mostarda, o qual começa como uma erva, mas cresce que se torna uma árvore em cujos ramos as aves dos céus se aninham. Outros podem encontrar proteção em nossa fé, assim como quando plantamos a semente da palavra de Deus. Aleluia. Uma cidade pode ter um grande número de famílias e a segurança delas não poderiam ficar mais evidentes do que aquilo que aconteceu em Seed Drift, no Texas, durante a Segunda Guerra. A cidade resolveu orar o Salmo 91 sobre cada marido, filho, neto, primo, tio, amigo que estava indo para a guerra. Foi montada uma publicação com fotos de cada homem em serviço e afirmou-se o compromisso de que todos os dias intercessores iriam cobri-lo em orações. Todas as vezes que eles se encontravam, liam uma passagem do Salmo 91. Acompanhe um relato de Shildif na página 146. Quando os moradores antigos eram questionados sobre a população da cidade, parecia que todos tinham um parente que havia ido lutar, que testemunho sobre essa promessa de proteção da família. Quando cada homem voltou para casa depois da guerra, de todas as partes do mundo, essa cidade não sofreu uma baixa sequer em combate, enquanto tantas outras localidades e famílias enfrentavam muita dor, diversas vezes por causa das múltiplas baixas. Essa é uma das muitas razões pelas quais esse salmo é conhecido como a oração do soldado. Aleluia. O mesmo que se aplica a você. A beleza dessa passagem bíblica é que quando alguém ora, não apenas por si mesmo, traz a família inteira sob o escudo de proteção da palavra de Deus.
é uma dimensão adicional para nós, a fim de que sejamos capazes de aplicar as riquezas dessa aliança para toda a nossa casa. Muitos grupos de apoio a esposas, mães e irmãs se envolveram para interceder pelos soldados no campo. Que alegria saber que possuímos promessas no Salmo 91, as quais não somente nós protegerão, mas também todos aqueles em nossa família e ao nosso redor. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 91 é muito poderoso. É muito poderoso. O Salmo 91 é muito poderoso. É por isso que vamos fazer a leitura dele agora. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos à leitura do Salmo 91, que vai dizer assim, a palavra do Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Ore. Evânia, Privânia. Como é o nome mesmo? Privânia. Aleluia. Vamos à leitura do Salmo 23. Quando o grande dia. Ivânia. Ok, Ivânia. Só a leitura do Salmo 23 que eu já oro por ela. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me proteges. Prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu quero te entregar, Pai, a vida de Irani, Pai, e a vida de Ivânia, Pai. Deus amado, Pai querido, vai, Senhor, intercede por elas, Pai. Em nome de Jesus, intercede por essas vidas, Pai. Abençoa, livra ela do mal. Toda seta do inimigo caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa receber um renovo, Pai. Que eles possam sentir o Teu amor e a Tua proteção, Pai. Livrando de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre a vida dela, sobre a família dela, Pai. Sobre a casa dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor está fazendo pela vida dela, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, essas pessoas com graça, amor, paz, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vou estar encerrando agora essa live. Queria agradecer a todos que estiveram aqui. Deus é maravilhoso. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por mais esta live. Abençoa, Pai, este aplicativo, cada seguidor, Pai, deste aplicativo, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Abençoa a vida de cada um que esteve aqui, que viu essa live, Pai. As pessoas que vão ver essa live, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo. Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz. Obrigado, Deus. Amém. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja sempre contigo, hoje e sempre. Amém. Aleluia.